Boa noite, senhores. Boa noite. De novo, estou vendo rostos novos. Você não estava aqui segunda passada? Estava? Não, eu que estava meio cego. Bom, se temos rostos novos, ou se não, é bom eu avisar logo que começamos agora essa palestra bíblica, que começa agora e vai, se Deus quiser, até às 9. E como uma palestra, eu já aviso para depois, como eu sempre digo, não ser indelicado nem grosseiro. Eu não respondo a perguntas e também não posso ouvir comentários, porque isso interfere na palestra, isso nos tolhe o tempo é pequeno. Senhores, nós tínhamos combinado, quer dizer, eu tinha planejado e tinha avisado para vocês que nós estávamos fazendo já desde a primeira segunda-feira de agosto. Grava com esse novo, não estou brincando. Desde a primeira segunda-feira de dezembro, que foi o dia 2 de dezembro, nós íamos começar a falar já do Natal. E vimos fazendo isso. Eu achava que a próxima segunda-feira, que é o dia 23, nós ainda íamos ter uma palestra bíblica aqui. E depois, na noite de Natal, dia 24, a palestra bíblica da noite do dia 24, mas não será assim. Na próxima segunda não vai ter palestra bíblica, então eu vou hoje entregar a mensagem que estava programada para hoje, e o que eu pretendia fazer na segunda com um texto bíblico e na terça, daí dia 24, com outro texto bíblico, eu vou deixar para fazer no dia 24, vou reunir dois textos. Aí eu vou dar uma mexida na mensagem da noite de Natal, mas a alteração vai ser essa. Eu quis manter, apesar de tudo, a mensagem de hoje como ela tinha sido recebida por mim a partir do texto bíblico, com inspiração do Espírito Santo. Eu quis manter, e aí eu mexo no que eu ia falar na segunda e na terça. Vou fazer um mexidão, e na noite de Natal, no dia 24, nós vamos fazer uma mensagem especial de Natal, tentando dar uma resumida em todo o significado do Natal. Hoje nós voltamos para Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículos 36 a 38. São 3 versículos. Lembrem-se que o capítulo 2 do Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho e é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas é, como eu já disse semana passada para vocês, não sei se eu já alguém novo aqui, não estou identificando muito bem, mas como já disse, Lucas é aquele homem que, não sendo apóstolo, ou seja, não é um daqueles 11, eram 12 mais um, dias antes da crucificação, ou uma noite antes da crucificação, acabou cometendo suicídio. Depois foi substituído por Matias, o Judas, cometeu suicídio. Então, o Judas não é um daqueles 11 que caminharam 3 anos com Jesus e se tornaram apóstolos. Ele é um homem adulto já, quando tudo isso aconteceu. Então, um homem daquela geração se torna um crente no Senhor Jesus, um discípulo para a posteridade, até ao céu, mas médico, um homem de cultura grega, um médico formado, e aí ele começa a também dar vazão a uma veia de historiador para poder resgatar a história do Senhor Jesus e da formação da igreja. Foi isso que Lucas fez. Perdão. O que Lucas fez, isso não tem nada a ver com o que o nosso texto agora, é só um preâmbulozinho, fui atrapalhado por um celular que tocou, é normal isso no cinema, nas igrejas, agora aqui dentro, o celular toca no meio da palestra. O que Lucas fez foi o que eu espero que você faça. É o que Deus espera que você faça. Existem coisas com as quais você nasceu, são capacidades. São capacidades. Tem outro nome, mas eu não consigo lembrar agora a palavra, me fugiu. Mas quando alguém é convertido ao Evangelho, é tornado um servo do Senhor Jesus,
Filho de Deus na pessoa, incluído na vida eterna do Senhor Jesus, numa união mística com Jesus, ele também ganha dons do Espírito Santo. E tanto essas capacidades naturais que nós temos quando nascemos, mesmo que nunca venhamos a ser crentes no Senhor Jesus, nascemos com essas capacidades, quanto depois, aqueles que são convertidos, os dons que vêm, que são dons do Espírito Santo, são para serem usados a serviço e para o louvor e a glória de Deus. E Lucas fez isso. Se ele era um médico, e era, mas ele talvez descobriu uma veia, uma capacidade de fazer história, de fazer registro histórico. Ele usou isso fazendo os dois principais registros históricos que alguém poderia fazer: o do nascimento e da vida do Senhor Jesus, que é o Evangelho de Lucas, e depois do nascimento e do desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus, nos seus primórdios, nos seus filhos. E assim esse homem, que era já um intelectual, um homem de certa capacidade cognitiva e capacidade intelectual mesmo, um homem da academia, um médico, ele se torna um historiador. E no livro de Lucas, no capítulo 2, como eu já falei para vocês, nós temos todo o capítulo 2 de Lucas contando com detalhes históricos o nascimento do Senhor Jesus, usando dados, usando informações, ocorrências, fatos que aconteceram dias antes, no próprio dia, dias logo depois, dias logo na sequência. Lucas narra o nascimento do Senhor Jesus, a vinda do Deus eterno ao mundo, aquilo que João, o outro evangelista, escreve como a encarnação do Verbo. Lucas narra isso com minúcias, com detalhes que nós não temos nos outros evangelhos. E ele usou um capítulo inteiro do seu evangelho para contar essa história. Já disse para vocês semana passada que, apesar de que o nascimento de Jesus, contado por Lucas, começa no versículo 1 do capítulo 2, uma sequência lógica do que aconteceu, nós vamos explorar, como já fizemos semana passada, os versículos 30 em diante. E na semana passada nós vimos a história de Jesus, acontecimento que envolveu Jesus, José e Maria dentro do templo, depois do nascimento de Jesus, quando ele foi para cumprir a lei de Moisés, a lei judaica, quando os pais o levaram ao templo para ser apresentado. Ele foi reconhecido por um homem de Deus, um homem velho e que esperava a consolação de Israel. Ele foi reconhecido como o Salvador do mundo. E o Simeão, quando viu Jesus, tomou nos braços, se regozijou, se alegrou, deu graças a Deus e disse: Senhor, agora você pode despedir o teu servo em paz, pode me tirar daqui, pode me levar para o céu, porque agora os meus olhos viram a tua salvação, conforme tu me prometeste. Porque havia sido prometido a ele pelo Espírito Santo que ele não morreria antes que ele visse o Salvador do mundo. E vimos a palavra até dura que Simeão falou para Maria a respeito de Jesus. Além de ele ter dito que Jesus era a salvação, agora meus olhos viram a tua salvação, e para um judeu, vimos tudo isso semana passada, só vocês vou fazer como a gente fazia na Globo, fazendo as novelas antigamente, cenas do último capítulo, depois no final desse as cenas do próximo, né? Para a gente poder pegar o fio da meada e entrar na história aqui junto com o Ana. Como ele disse que Jesus era a salvação de Israel, e todo judeu sabia qual era a perdição era pecado, e para tirar pecado tem que derramar sangue, e para tirar pecado tinha que ser sangue inocente. Se Simeão diz que Jesus, aquele menininho, é a salvação de Israel que os olhos dele viram, e com isso ele se alegrou e agradeceu a Deus e profetizou isso, estava dizendo que aquele era o Cordeiro de Deus, estava dizendo que aquele era o bode expiatório, estava dizendo que aquele era o servo sofredor, aquele que ia morrer pelo pecado dos homens. Isso qualquer judeu que naquele momento podia até meio embaralhar, mas logo depois esse Simeão falou isso: pô, então esse menininho é ele que vai ter que morrer pelos pecados dos outros.
E hoje nós sabemos disso, mas naquele momento não era tão claro. Até que o Simeão falou para Maria: olha, uma espada vai traspassar o teu coração. Claro, que mãe quer ver um filho pendurado numa cruz, uma das mortes mais excruciantes, uma das mortes mais dolorosas, uma das mortes mais, uma das torturas mais violentas que já inventaram? E era isso que ela ia enfrentar também. Por isso Simeão falou isso para ela. Assim que Simeão falou isso, ou pelo menos Lucas registra isso, daí nós vamos para o versículo 36 e ver a continuação do encontro desse menino, um segundo encontro desse menino. E agora com uma outra mulher, com uma outra pessoa. Diz a partir de Lucas 2,36: e estava ali nós já vimos semana passada, no templo onde Jesus foi apresentado, onde aconteceu toda a história com Simeão. E estava ali Ana, profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta tinha já vindo em grande idade e havia vivido com seu marido 7 anos desde sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se apartava do templo em jejuns e orações, servindo a Deus de dia e de noite. De noite e de dia. E sobrevindo esta, na mesma hora, confessava juntamente ao Senhor e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Nós ainda estamos falando de Natal. Já ficou explicado, informado, talvez algum não sabia, sei lá. Já ficou informado desde a semana passada que a palavra Natal significa nascimento. Natal, hoje é o nome de uma festa, mas é uma festa que comemora o nascimento do Senhor Jesus, por isso que é chamado de Natal. Só que o nascimento de Jesus não é qualquer nascimento, não é o nascimento de qualquer homem. Esse é o único homem em toda a história da humanidade que é 100% homem, tem natureza 100% humana, homem perfeito e completo em sua natureza, e ao mesmo tempo 100% natureza divina. É Deus perfeito e completo naquele homem. Isso muito bem entendido, pelo menos muito bem explicitado, muito bem dito, significa que não é um esquizofrênico que tem dupla personalidade. É uma pessoa só, o Senhor Jesus, com duas naturezas, e isto é um mistério, como muitos mistérios que envolvem não só a vinda da pessoa do Senhor Jesus, mas como toda a história de Deus com os homens e de tudo, muitos mistérios que envolvem até a pessoa do Senhor, do Deus eterno, que nós, alguns, descobriremos no céu, mas ainda não. Esse homem que vem ao mundo, claro, como um menininho, no nascimento aparentemente normal, mas já é sobrenatural, porque até a geração dele, a fecundação no óvulo em Maria, não é coisa de homem, mas é coisa do Espírito Santo de Deus. Este homem, ele é muito demais importante, e esse fato é muito e demais importante, o fato da entrada deste homem na nossa história, porque junto com Jesus, ou em Jesus, vem ao mundo o reino de Deus. Não é só o nascimento do Salvador do mundo, o que também não é pouca coisa, mas é a chegada do reino de Deus. Esse Salvador do mundo é o Senhor Jesus. Então esse é um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade. É tão importante na história da humanidade que a história da humanidade foi dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Agora tem um grupo de cientistas, historiadores principalmente, do ramo da história,
que revoltados e rebeldes, revoltados com a importância que os cristãos dão e revoltados com a importância que o mundo, mesmo não sendo um mundo cristão, mas dá à pessoa desse Jesus, querem impor que não se pode mais escrever os documentos tantos anos antes de Cristo ou depois de Cristo, mas sim tantos anos da era comum, porque não podemos, enfim. Mas essa era comum começou com o nascimento do Senhor Jesus. Essa é a importância desse homem que veio ao mundo. Por isso que o próprio evangelista Lucas não pega no seu evangelho e escreve só sobre o nascimento e daqui a pouco já pula e vai para o outro lado. Ele vai também ainda para alguns dias depois do nascimento de Jesus e como isso impactou aparentemente duas pessoas, mas não só, mas um grupo de pessoas impactadas logo após o nascimento desse menino, antes que daqui a pouco nós não tenhamos mais informação nenhuma sobre a vida dele. Daí aparece daqui a pouco aos 12 anos, depois some de novo e aparece aos 30. Muitas partes da vida do Senhor Jesus não foram reveladas nem escritas, o que aconteceu com ele. Mas algumas coisas bem importantes foram escritas e nesse início, esses 3 versículos nos mostram Jesus sendo confessado por Ana, uma profetisa. Vamos lá. Vamos aos pouquinhos vendo o que aconteceu aqui a partir da chegada de Jesus no templo. Para os que estão acompanhando, quer dizer, para aqueles que estavam semana passada conosco, segunda-feira, já viram que importante e que grande impacto a presença de Jesus no templo trouxe para Simeão, que também falou de Jesus para pessoas próximas. Então, era um templo grande, mas muita gente ouviu naquele momento. Para muita gente foi dito naquele momento, como para você também foi dito semana passada, como para nós todos tem sido dito há 2000 anos, como para cada um de nós vai ser dito de novo hoje e aqui, que esse Jesus que nasceu é o Salvador do mundo, é o Senhor do mundo, é o Rei dos Reis. E logo depois que isso foi assim, essa história impactante a partir de Simeão, aquele homem velho que recebe Jesus, tira dos braços de Maria, levanta, agradece, profetiza sobre a vida, a importância, a missão de Jesus. Estava ali Ana profetiza. O versículo 36 ele apresenta uma característica, eu quero dizer que neste momento é uma característica pontual, para dentro do momento. Diz, estava ali, Lucas está escrevendo, naquele momento. Embora logo depois nós vamos ver que Ana era uma mulher que não se arredava do templo, quer dizer, era uma pessoa que estava sempre no templo. Todos os dias e todas as noites. Dia e noite estava no templo e fazendo jejuns e orações. Era uma mulher que vivia praticamente no templo. Mas quando Lucas está dizendo agora que estava ali, ele está querendo dizer, estava naquele momento também essa mulher. E por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe? Me parece uma coisa bastante interessante e não é uma coisa simples, é uma coisa muito importante. Que uma característica comum das pessoas que encontraram Jesus em suas vidas, elas estavam ali. Ali onde? Cada uma delas no lugar onde Jesus estava, onde Jesus estaria, onde Jesus poderia ser encontrado. Então, estava ali Ana, não é só uma frase solta e perdida de situação geográfica, situando Ana no tempo e espaço dessa história. É muito mais do que isso, porque você também não está aqui neste salão e nem você está atrás dessa lente para onde vai essa mensagem gravada depois, eu não sei para onde vai, quem vai ver. Nenhum de nós está neste momento ouvindo essas palavras,
tendo o privilégio de ler esse texto, neste texto, essa história da chegada do Salvador do mundo, do Senhor dos Senhores, não estamos aqui por acaso. E não estamos em qualquer lugar. Estamos aqui. Nem estamos aqui por acaso e nem estamos em qualquer lugar. Estamos aqui. Falando para dentro desse auditório que eu conheço, não conheço todos individualmente, mas sei porque todos estão aqui, porque isso é uma comunidade terapêutica, então eu sei porque que cada um de nós está aqui. Falando aqui para dentro, eu posso dizer para você, tem muitos homens, muitos, milhares só em Florianópolis, milhares mesmo, milhares de mil, de muitos mil, com a mesma vida que a sua, com a mesma vida que a minha, com o mesmo tipo de vida na dependência química, e eles não estão aqui agora. Alguns nesse momento estão morrendo de uma overdose, outros estão morrendo num assalto, outros estão morrendo atropelados, outros estão morrendo de qualquer jeito, outros estão cometendo suicídio neste momento. Você vai ler a respeito deles amanhã, depois de amanhã, semana que vem, início de janeiro, você vai ler a respeito deles. Mas isso está acontecendo agora. Mas não está acontecendo com você. Hoje, em que a chegada do Salvador do mundo está sendo de novo anunciada, de novo no poder do Espírito Santo de Deus, você está aqui. Como Lucas disse de Ana, um dia Deus vai dizer a você, tá, mas naquele dia você estava ali e você ouviu. Aquilo que foi revelado foi depois iluminado, foi esclarecido, foi informado a você 2000 anos depois. E você estava ali, você ouviu. Então você vai ouvir um dia. Tomara que você vá ouvir isso um dia, entrando no paraíso para pela eternidade toda morar com esse menino, que não é mais menino, é um homem morto e ressuscitado. Mas queira Deus que não seja ouvir isso como uma confirmação do castigo eterno de Deus também. O fato é que estar onde Jesus está, estar onde o Espírito Santo de Deus está manifestando Jesus, é um grande privilégio. E você tem nessa noite. Ana teve naquela noite. Naquele momento, quando Jesus foi levado ao templo. Simeão também. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Lucas 19:4, a história de Zaqueu, diz que Zaqueu subiu numa árvore, e ele não subiu em qualquer árvore, ele subiu numa árvore, porque por ali haveria de passar Jesus. Essas pessoas, dois exemplos, quer dizer, um exemplo é o de todas as pessoas aquele que buscar a Deus de todo o coração, disse o Senhor vai encontrá-lo. Zaqueu foi um exemplo, estava por onde Jesus ia passar. Existe um risco de alguém tentar enganar você, porque existe muita necessidade de Deus em cada um de nós. Um grande pregador de 2 séculos atrás, ele dizia que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Como esse vazio é exatamente do tamanho de Deus, só pode ser preenchido por Deus, e como nós somos criaturas de Deus, nós sentimos a falta de Deus. E essa falta que nós sentimos, mesmo que às vezes não percebamos, mas sentimos, é usada muitas vezes até pelo inimigo de Deus para nos enganar. E Jesus, falando a respeito do seu retorno ao mundo, da sua volta como justo juiz, lá nos dias finais, eu disse lá, mas eu sou daqueles que tem orado, ora vem Senhor Jesus, pode ser agora.
Mas ele disse que quando ele vier, antes que ele venha, muitos vão dizer assim: ei-lo aqui, ei-lo ali, olha, ele está ali, ele está lá. E ele disse: não se deixe enganar. Quando eu voltar, eu vou ser visto por todos ao mesmo tempo, do Oriente ao Ocidente. Então não se deixe enganar. Quem está sendo hoje anunciado aqui, e a igreja vem anunciando há 2000 anos, é o Senhor Jesus, morto, ressuscitado, que enquanto estamos anunciando aqui, é porque Ele está no céu. Está aqui conosco na pessoa do Espírito Santo, mas o Jesus, homem, que é o sumo sacerdote que diretamente e incessantemente intercede pelos seus salvos, pelos seus eleitos, quando voltar, vai ser visto em todo o mundo ao mesmo tempo, no mesmo exato instante. Não se engane e também não deixe passar, não se engane nesse sentido de ir atrás de profetadas, apresentando um Jesus que não é verdadeiro, mas também não se engane deixando passar o poder da profecia na tua vida. A profecia que apresenta o verdadeiro Jesus, que é a verdade e é o Salvador do mundo. Já que você está aqui, como Ana estava ali, ouça o que o Espírito tem a dizer sobre o Jesus que está aqui. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas que vão aparecer agora no texto, e me parece que elas não aparecem por acaso. Eu não sei exatamente qual era a intenção de Lucas ao escrever isso. Óbvio que eu não sei. Lucas escreveu isso 2000 anos atrás. Eu sei o que ele escreveu, eu não sei a intenção da cabeça dele. Mas, a mim, isso comunica uma coisa muito impactante, porque nós vamos ver na terça-feira, no dia 24, se estivermos aqui, veremos no dia 24, na terça-feira, um outro lado dessa moeda da revelação de Deus a pessoas, a revelação do nascimento de Jesus a pessoas. Hoje estamos falando estamos falando da história de Ana. Quem é essa Ana? Está muito bem descrito aqui, veja. Lucas, quando escreveu, Lucas se tornou um historiador daqueles que escrevem coisas que não deixam margem para contestação, porque ele tem um embasamento histórico. Ele apresenta essa personagem dizendo: viúva, diz, viúva de grande idade, que casou virgem e que depois que ficou viúva, nunca mais casou e não saiu do templo em jejuns e orações. Mas é Ana, profetisa, filho de Fanuel, da tribo de Aser. Gente, não é qualquer Ana que eu inventei aqui só para contar uma historinha, eu ponho uma Ana aqui. Vou fazer essa história ficar melhor. Lucas pensando, né? Vou fazer essa história ficar melhor. Vou colocar aqui que também apareceu uma velhota, e daí, como é que pode ser essa velhota? Ah, vai chamar Ana, vou por aqui. Não é história da carochinha. Não é filme de Hollywood. Não é conto dos irmãos Grimm. Isso é a verdade a respeito do Senhor Jesus sendo registrada para quem foram registradas essas coisas a respeito de Jesus, como ele explica o apóstolo João depois, para que nós possamos crer que Ele é o Filho de Deus, crendo nisso possamos ter vida no nome dEle. Então, essa Ana não é um personagem qualquer. Lucas escreveu isso e logo esse escrito de Lucas roda por todo o universo daqueles israelitas. Aquilo roda nas igrejas, no livro de Lucas, roda no meio do povo. E aí, quem é essa Ana que ele pôs aí no texto? Hoje você não tem condições de saber quem é essa Ana, 2000 anos atrás. Mas o que eu quero dizer é que a sinceridade do escritor e a autenticidade do escrito, ele faz mostrando a personagem real. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, profetisa, aquela velhinha viúva que casou virgem.
Características históricas, características sociais, identificação social de Ana, irrefutável. Sabemos quem é essa Ana. Nós temos lutado um pouco, como igreja do Senhor Jesus e como pregadores do Evangelho, alguns de nós, contra essa tendência moderna, pós-moderna. Nós estamos vendo que os historiadores, cientistas de todo tipo, chamam de pós-modernidade. Essa tendência, inclusive, para dentro do movimento evangélico, do movimento cristão, de nos tornarmos seguidores de pregadores do YouTube. Bom, estou falando dentro do cristianismo. No mundo, todo mundo é seguidor de um monte de... Daí agora o que nós mais temos é influencer, aí tem outros nomes também. Sabe? O cara que faz a cabeça dos outros e ganha milhões com isso, e quem segue nem sabe quem é aquela pessoa. Nem sabe. Quando descobre que é um estuprador, quando descobre que é alguém que estava mentindo, que estava enganando as pessoas, estava vendendo que não podia entregar, quando descobre um monte de podre, mas como? E aí aqueles 2, 3, 5 milhões de seguidores ficam, mas como que essa pessoa era assim? Ela nunca demonstrou isso. Claro que ela não pode demonstrar isso, você não está acompanhando a pessoa, você está acompanhando uns videozinhos que ela faz. Assim como Ana foi muito bem identificada, até para aquelas pessoas que iam ler o livro de Lucas a partir do momento que ele escreveu e publicou lá naquela época já, e até hoje, se nós pudermos voltar na história através de relatos de outros historiadores, de José, de documentos da época, nós vamos encontrar essa mulher, não é um personagem fictício, não é qualquer pessoa inventada, e é aquela mulher com aquelas características que podia mesmo naquela época já ser confrontada à idoneidade dela, pesquisada a idoneidade para isso, confrontando a história. Você também precisa hoje, e isso é quase que um parêntese aqui, mas não é, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz o apóstolo Paulo, mas você precisa, quando receber o Evangelho, receba Evangelho. E Evangelho, meu irmão, ele sai da boca de pregadores do Evangelho a partir do texto bíblico. Mas existe um monte de pregadores e um monte de textos por aí sendo pregados. Mas se não for um pregador do Evangelho, se não for alguém que você pode, assim como Ana, você pode identificar, pode ser até, daqui a pouco nós vamos ter pregadores pela inteligência artificial, quem não, né? Devia estar pregadorzinho lá pela inteligência artificial, criar um bonequinho, colocá-lo no YouTube, e o cara fala 3, 4 bobagens, usa 2 versículos bíblicos lá e faz igreja de 5 milhões de seguidores, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 5 milhões de membros, dá para fazer. Mas uma vez os anjos, eles pediram a Deus para pregar o Evangelho, eles queriam ser pregadores, Paulo disse isso, que eles quiseram ser pregadores do Evangelho, Deus disse não. Os pregadores do Evangelho vão ser os crentes no Senhor Jesus, vai ser a igreja, os homens convertidos. Esses são os pregadores do Evangelho. Estou te falando isso porque nesta sala, desde a última vez em que eu vim para o Serene, nesta sala eu tenho 10 anos nesse momento, 10 anos e alguns meses, de ser conhecido nesse espaço. Nesta unidade do Serene já faz 10 anos que eu sou conhecido. Não estou falando isso por mim, estou falando isso por você. Eu me resolvo com Deus, eu estou tranquilo na minha vida. Mas você precisa saber quem você está ouvindo. É um picareta? É um farsante? É um safado? É um mentiroso? É um cara que está hoje aqui pregando o Evangelho, mas está na boca de fumo, na zona, na casinha de massagem? Quem é esse cara? Você precisa saber? Não estou dizendo que você precisa saber isso de mim. Estou dizendo que você precisa saber isso de todo mundo para quem você entrega muitas vezes os seus segredos, a sua mente e a sua condução de vida. De todo mundo de quem você se faz discípulo. Você precisa saber quem é aquela pessoa com quem você senta e pede uma explicação da Bíblia e o que ele está te dizendo e quem é esse indivíduo. Assim como Ana foi muito bem identificada, identifique também na sua vida quem é aquilo você vai chamar de seu pastor, seu presbítero, seu discipulador.
Porque assim como tem Ana, também tem os Gamaliel da vida. Os professores dos fariseus, dos cursos de teologia dos fariseus. Cuidado. Cuidado. Aqui, quando eu lia o regulamento para as pessoas que chegavam aqui, eu sempre dizia uma coisa, e isso é uma coisa que eu digo aqui, como também digo isso para todos os lugares. Isso serve para você enquanto você estiver aqui os 6 meses, serve para o resto da tua vida. Se você não teve essa sabedoria, tem agora. Essa coisa de falar sobre a vida, expor, fazer a catarse, jogar para fora, numa linguagem bíblica, confessar. E a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, mas não é aos outros todos. Tem a sabedoria, meu irmão. Nem todo mundo que está aqui tem a capacidade de ouvir quem é você, e aquilo que você é, e aquilo que você fez. Preserve-se. Não de existir pastores na igreja do Senhor Jesus, sempre hão de existir. Hão de existir, para você ser um crente no Senhor Jesus, pastores sobre a tua vida. Mas cuidado, não se deixe enganar por qualquer picareta que surja na tua vida com aquela coisa de eu vou te ajudar, sente o que eu quero te dizer. E aqui, me desculpe dizer isso, mas eu acho que você já sabe, nem que você esteja aqui só 5 dias, você já sabe. O que mais tem aqui é aquele cara que quer chegar perto e dizer, mas fala aí, o que você está falando, o que está acontecendo, eu vou te ajudar. Então, como assim você vai me ajudar? Se você está internado aqui junto comigo, você não pode me ajudar. Alguém que não está internado pode nos ajudar. E aí, depois, um dia, quando eu não mais estiver internado, quando eu não for mais um dependente químico internado ou acolhido para um programa cognitivo, comportamental, aí eu posso ajudar os outros. Mas nesse momento, me desculpe, se você deixar um cara que está internado junto com você, pelo menos te ajudar, vai acontecer o que Jesus disse, um cego que guia outro cego, leva os dois para o buraco. Mas isso vale para toda a sua vida, para dentro das igrejas também. Dentro das igrejas também. Irmão Edson tem um pedido de oração. Ah, irmão, tá tudo bem lá em casa, tá tudo bem na família. Já começou a querer fofocar. Por que o cara faz uma pergunta dessa em público? O que ele quer que eu diga sobre a minha vida, sobre a minha casa? Como vai a minha casa, como vai a minha vida, é problema meu. E se eu tiver que conversar com alguém, eu vou conversar com o meu pastor. Com 2 ou 3 presbíteros, se eu tiver problemas na vida, eu vou procurar pessoas de Deus para me aconselhar. Faça isso. Você sabe. Por isso, assim como Ana foi identificada, o Espírito Santo de Deus vai identificar para você aquela pessoa com quem você deve, debaixo de quem você deve se meter como discípulo, aquela pessoa a quem você deve dar autoridade na sua vida. Ana, profetiza, filha de Fanuel, da tribo de Azer, qualquer pessoa, exatamente uma pessoa que era conhecida na comunidade. Essa pessoa vai dizer coisas importantes aqui. Já uma mulher velha, experimentada na vida, casou virgem, ficou 7 anos casada e depois, ou ela tinha 84 anos de idade quando isso aqui aconteceu, ou ela tinha 84 anos de viuvez. Da maneira como Lucas escreveu, inclusive no original, no grego, não dá para saber exatamente se ele estava querendo dizer que ela tinha 84 anos de viuvez ou se ela era viúva com a idade de 84 anos. Mas o fato é que era uma mulher velha, experimentada, que casou virgem, quer dizer, era uma pessoa santa, uma pessoa íntegra aos olhos de Deus, do ponto de vista do judaísmo, do ponto de vista também do cristianismo, que depois se manteve uma pessoa íntegra, não fez como Paulo disse, não se tornou leviana e buscou outro casamento, ela continuou sendo uma pessoa íntegra e só servia a Deus. E agora nós temos daí uma descrição até espiritual de Ana, crente por dentro e por fora. Diz no versículo 37, no versículo 36 ainda diz sobre isso, né? Toda essa coisa exterior dela. Mas no 37 diz que ela era viúva e diz, não se apartava do templo em jejuns e orações. Não se apartava do templo em jejuns e orações. Isso é uma atividade que pode ser só religiosa. Está cheio dessas pessoas hoje que não se apartam dos templos, sempre em jejuns e orações, estão sempre cumprindo rituais religiosos, sempre nas igrejas, sempre no encontro com Jesus, sempre subindo no morro para orar, sempre no retiro, sempre com a Bíblia, sempre
sempre no jejum e oração, inclusive para os outros verem, né? Mas Ana era uma religiosa, sim, do ponto de vista da religião, quer dizer, era uma cumpridora de ritos que nós chamamos de ritos religiosos, mas ela fazia isso como Jesus disse que Deus exige. Ele disse depois para a mulher samaritana que Deus espera pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ela fazia isso em espírito e verdade porque o próprio Deus, através de Lucas, dá testemunho dela, diz: servindo a Deus de noite e de dia. Eu estou traçando um perfil social aqui, um perfil moral, espero estar sendo entendido, traçando um perfil espiritual de uma mulher que foi testemunha, não do nascimento de Jesus, porque ela já pegou nascido no tempo, mas de quem é Jesus. Quando ela viu aquele menino, ela testemunhou quem é Jesus. E essa mulher, ela é muito bem identificada entre o povo, ela tem toda uma vida social inatacável, uma vida moral inatacável, uma vida religiosa inatacável, e como testemunho de Deus, a partir do escrito de Lucas, por inspiração do Espírito Santo de Deus, servindo a Deus de noite, ela tem uma vida espiritual inatacável. Essa mulher, sobrevindo na mesma hora, quer dizer, ela apareceu no mesmo lugar onde Simeão estava fazendo tudo aquilo que nós vimos segunda-feira passada com Jesus, anunciando Jesus. Ela sobrevindo, quer dizer, ela chegando junto na mesma hora, confessava juntamente ao Senhor. Não quer dizer que ela, veja gente, não está dizendo aqui que ela se confessava, tá? Não é isso que está dizendo. Está dizendo que assim como Simeão confessava, quer dizer, anunciava, apregoava que aquele ali era o Salvador, era a salvação de Deus, ela juntamente com Simeão confessava Jesus. Mas outras versões que você pode ter aí, ela diz que na mesma hora ela falava também do menino. É isso que essa expressão mais antiga que diz confessava ao Senhor, quer dizer, ela proclamava, ela publicava que aquele menino era um Salvador. Junto com Simeão, ela corroborou, ela ratificou, ela confirmou, referendou a história do Simeão. Simeão, homem santo, homem puro, velhinho da igreja, tal, beleza, mas agora também temos Ana. Por duas testemunhas idôneas, uma pessoa podia ser condenada até à morte em Israel. Duas testemunhas idôneas. Nós temos duas testemunhas idôneas dentro do templo, na mesma hora, dizendo para as pessoas quem era aquele moleque que estava no colo daquela mulher. Quem era aquele piá que estava ali no colo daquela mulher, que Simeão pegou no braço e jogou para cima, e agradeceu ao Senhor e falou algumas coisas que alguns não entenderam, e diz que ela, na mesma hora, quer dizer, juntamente com Simeão, confirmando a palavra de Simeão, ela confessava ao Senhor, ela publicava para as pessoas, ela confessava Jesus diante dos homens. Essa é a expressão de confessava ao Senhor. Tem um texto bem interessante para cada um de nós, porque que não se aparta do templo, que vive em jejum e oração, isso aí qualquer um de nós pode fazer. E eu conheço alguns que estão sempre em jejum e oração no templo, não sempre em jejum e oração, mas estão sempre no templo, sempre aquela crendice, aquele negócio, mas assim, fora do templo é literalmente uma desgraça. Mas Jesus diz um dia que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, eu direi para o meu Pai lá nos céus, esse é dos meus, desvia a tua ira dele, porque esse é meu, comprado por mim na cruz. Isso que Jesus quer dizer. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei
diante do meu Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negá-lo. Aquele que tiver vergonha de mim, eu também vou negá-lo. Isso está escrito, só para você saber, depois você procura lá. Mateus 10, os versículos 32 e 33. Em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, Jesus diz isso: quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque vocês acham que foi fácil para Simeão e fácil para Ana dizer publicamente no templo que aquele moleque ali era o Salvador do mundo, era o Messias, era isso que eles estavam falando? E os bons entendedores religiosos que estavam no templo ali entenderam o que ele estava falando. E eles estavam se arriscando falando isso, porque nunca os líderes religiosos aceitaram que Jesus fosse o Deus eterno encarnado. Nunca aceitaram. Por isso que ele acabou na cruz. E desde o início não aceitaram. E aqueles dois velhos estavam dizendo para todo mundo no templo: é esse aqui, esse é o cumprimento da profecia. Esse é aquele que foi anunciado já lá no Éden. Esse é o Messias, esse é a salvação de Deus, esse é o próprio Deus encarnado. Esse é o Emanuel. É porque sempre as pessoas dizem assim: para ele é fácil porque ficou. Eu ouvi sem número de vezes, sem número, não com C de 100 vezes, mas de 100 números, assim, um S. Não sei quantas vezes eu ouvi aqui dentro, que para o Rodrigo Morfim é fácil, por ser o diretor, chegou aqui e tal, fez a caminhada dele, porque ele nunca saiu. É sempre fácil achar que a vida do outro é fácil, né? Para começar, não é verdade que o Rodrigo Morfim saiu, sim. Ele foi fazer faculdade, ele viveu por aí, ele foi lá fora buscar uma moça, porque não nasceu uma moça aqui dentro de casar, ele tem que buscar lá fora. Então, assim, ele fez toda uma vida normal, como qualquer um desses outros acolhidos que estão indo e vindo 200 vezes para dentro de Serene. Talvez você, não sei. Ele teve uma caminhada normal, uma caminhada firme. Normal do ponto de vista humano, mas firme do ponto de vista espiritual. Talvez nenhum aqui conheça ou conheceu um cidadão chamado Valésio, que foi 17 anos, trabalhou aqui dentro, e um dia ele falou para mim: sabe por que eu gosto desse menino? Ele falou a respeito do Morfim, muito antes do Morfim, a gente sequer pensar que o Morfim ia ser diretor do Serene. Ele disse: sabe por que eu gosto desse menino? Porque depois que ele pegou Jesus, ele nunca mais largou. Eu estou falando isso usando o exemplo do Morfim. Porque o Morfim chegou aqui louco de pedra, literalmente de pedra, não é só o exemplo, não é só o ditadinho, louco de pedra. O Morfim chegou louco de pedra, ele estava lá no posto de gasolina, louco, não queria subir. A mãe dele quase enforcando ele no cinto de segurança para ele não fugir do carro, porque ele queria fugir do carro para ele fumar mais pedra. E daí, finalmente, o Morfim subiu e fez o programa de recuperação dele, recebeu Jesus como Senhor e hoje ele é o diretor dessa unidade. Beleza, que legal. Assim como não foi fácil para Ana e Simeão testemunharem que aquele menino é o Salvador do mundo, com certeza não é mais fácil para o Morfim, nem para mim, nem para Eduardo Andrade, nem para nenhum desses que estão aqui testemunhando de Jesus no mundo, testemunhar de Jesus. Não é fácil. Por que eu estou dizendo que não é fácil? Porque eu quero louros, eu quero que vocês, tadinho do Edson, ele prega Jesus, isso não é fácil. Não é isso que eu quero. Isso aí não é problema seu, isso é problema entre mim e Deus. Por que eu estou falando para você que não é fácil? Porque não vai ser fácil para você. Então, se você pensa que vai ser fácil para você, ou se você só deseja isso, se isso for fácil, quando terminar a palestra, pode lá arrumar as coisas, vir aqui, fala para o plantão, pede para descer e vai embora, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil nem andar em abstinência, nem vai ser fácil, muito menos, andar com Jesus nesse mundo. Não é fácil confessar Jesus como Senhor. Não é fácil dizer para esse mundo incrédulo, rebelde, que não quer saber de nada. Sabe qual é a situação desse mundo? Não é nem que eles são ateus, é tudo bobagem. Sabe qual é a verdadeira situação desse mundo? É a situação de Gênesis 6, que Jesus disse: só casam, bebe, come e se dão em casamento. Come, bebe, casam-se e dão-se em casamento. Só festa e curtição, amigo. É só isso que esse mundo quer. Aí você chega lá, você usou droga 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, você chega agora você vai falar de Jesus. Jesus me recuperou das drogas, Jesus me deu uma nova vida, agora eu sou um crente em Jesus, quando tudo isso aqui acabar eu vou morar no céu. Por que esse idiota está falando?
E é exatamente assim que é. Não espere que vai ser fácil. Não vai ser fácil falar de Jesus para a tua família. Não vai ser fácil falar de Jesus para os teus vizinhos. Não vai ser fácil falar de Jesus, confessar Jesus publicamente por aí. Mas é isso que Jesus exige? O que ele exigiu de Ana? Aquele menino nasceu e Simeão, ele era um cara que estava esperando o Salvador. Quando chegou, ele levantou e deu graças a Deus e falou para todo mundo. Mas de Ana não se fala isso. Mas Ana também, ela diz aqui que ela falava deles, a todos. Mas veja, sempre esse todos, que é um hiperlativo, ainda tem uns minutinhos, mas você é um cidadão livre. Todos é um superlativo, mas também tem uns freios aqui, tem uma restriçãozinha. Ana falava daquele menino a todos, está escrito isso, mas diz a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Simeão disse dele, foi dito dele, que ele esperava a consolação de Israel. Ana, fala-se dela, que ela publicava quem era Jesus e ela falava aos que esperavam a redenção de Jerusalém. É que nós vamos ver o complemento disso tudo lá na terça-feira, se Jesus não tiver voltado antes e se eu também não tiver partido. Se eu tiver partido, vai ser outro palestrante, não sei o que ele vai dizer. Mas, ter boa vontade para ouvir o Evangelho é pré-requisito para gozar paz nesse mundo, como os anjos anunciaram para os pastores no início desse capítulo que estamos lendo. E lá em Mateus 13, quando Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador, e ele vai explicar, os discípulos perguntam para ele, por que está explicando só para nós? Contou a parábola para todo mundo e agora vem e fala só para nós a explicação. Por que não fala para eles? Porque eles ouviram de má vontade. Eles ouviram, mas eles fecharam os ouvidos para não ouvir, fecharam os olhos para não ver. Ouviram tardiamente, não ouviram com prazer, não se entregaram para a oitiva. Então, vão acabar não ouvindo nada. E deixe-me dizer uma coisa. Essa palavra que está sendo pregada hoje aqui, por mim, não está sendo pregada para todo mundo. Não como salvação, pelo menos. Não como palavra de salvação. Jesus contou uma palavra para todo mundo. Mas disse, eles não vão entender. Eu disse, por que eles não vão entender? Porque eles estavam de má vontade, então eles não vão entender. Não vão entender, não vão conseguir se arrepender, não vão conseguir mudar de vida, eu não vou curá-los, eles não vão ser salvos. Pronto, é assim que é. Por quê? Porque estavam de má vontade, se vocês querem saber, é por isso. Mateus 10, vou dar o versículo a 10, 10 de 13, desculpa, Mateus 13, não 10, Mateus 13, versículo 15. Jesus explicando, depois de contar a parábola, por que aquelas pessoas estavam de má vontade. Mas você, que está de boa vontade, com sede, esperando a consolação, a retomada da sua vida, você que está esperando uma transformação de vida para você, para os seus, você que está cansado e sobrecarregado, Jesus é o Salvador. Isso está sendo anunciado hoje. Ana anunciou isso. A Igreja do Senhor Jesus tem se esforçado, com grande dificuldade, tem pregado esse Evangelho de salvação 2000 anos. O Serene tem se esforçado, o Serene tem enfrentado 3 governos: o municipal, o estadual e o federal. 3 ou 4 conselhos de profissionais, o de psiquiatria, o de psicologia, o do serviço social, da medicina, talvez não muito, mas às vezes sim, a psiquiatria está ali. Conselhos e governos que querem proibir que o Serene use como instrumento de salvação teu o Evangelho. Não pode falar de Bíblia, não pode falar de Jesus. O Serene tem peitado isso há 28 anos aqui, há 35, desde que começou no Blumenau, pregando o Evangelho. Esse ano não tem verba do governo federal aqui, já desde o início do ano não tem a verba. Não sei como é que estão sobrevivendo, porque eu não estou mais aqui. Mas não estão com a língua de fora, não. Está sobrevivendo? Vocês estão comendo todo dia, né?
4 refeições por dia ainda. Tem um lanchinho da tarde, então são 4 refeições. Aqui está pondo isso na mesa. Não é mais o governo federal, mas não está faltando. E o Serene está pregando o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a tua salvação. Isso, Ana testemunhou. Eu estou testemunhando aqui. Quando eu vim aqui, em algum dia de junho de 2014, que eu não lembro mais o dia, se era 13 ou 6, não lembro direito, mas enfim, eu vim aqui, surgi do nada, ninguém mais me conhecia. A última vez que eu tinha estado aqui era em 2001, ninguém do Serene me conhecia. Eu entrei por ali, fui lá conversar com o diretor e pedi para ser voluntário aqui. Aí contei uma história para ele, 40 minutos nós conversamos, contei uma história desse tamanho. E, não, terça-feira você pode começar, a quinta. Eu falei, então eu volto lá onde eu estava, pego minhas coisas, trago aqui, tal, e beleza. Mas eu não me conhecia. Eu contei uma história, deixei referência, fulano está aqui, o outro está na Alemanha, a outra que é missionária aqui ainda, esse povo me conhece, tal, coisa. Eu falei, eu estou morando aqui no Pantanal, tal, coisa. Beleza. Passaram os anos, isso foi em 2014. Em 2021, eu e ele conversando, daí nós ficamos amigos, tal, eu e o Dorival. E um dia conversando, ele falou assim, lembra daquela conversa que nós tivemos no início, aqueles primeiros 40 minutos, quando nós nos conhecemos? Eu falei, lembro. Você falou um monte, deu o nome de um monte de gente como referência que tal. É porque ele abriu a gaveta e ele viu um papelzinho onde ele tinha anotado o telefone da minha mãe que eu passei para ele. Ele falou assim, cara, a única coisa que eu guardei daquela conversa foi o telefone da tua mãe. Se eu ligasse para tua mãe e ela desmentisse qualquer coisa que você disse, eu ia te jogar com o pé na bunda lá para baixo, lá ia te sumir daqui de dentro. Eu estou aqui, dando testemunho do Senhor Jesus, mas não estou sozinho. Simeão não estava sozinho, Ana não estava sozinho, o Espírito Santo de Deus estava. Havia muitos esperando a redenção de Israel, a consolação, a redenção em Jerusalém, a consolação de Israel, a salvação do mundo. Nessa unidade do Serene tem muitas pessoas crentes aqui, pessoas que você pode saber da vida delas, pessoas que podem te explicar a palavra de Deus, podem ser iluminadas pelo Espírito Santo de Deus e explanar o texto bíblico para você, e pessoas que você pode escarafunchar a vida delas ali fora e ver quem é. Se é verdade o que está dizendo. E não é só nessa unidade do Serene, são 5 unidades, nas 5 você vai encontrar isso. 5 unidades de acolhimento, mais uma em Joinville. E nas 5 você vai encontrar pessoas convertidas a Deus pelo poder do Evangelho. O Serene sempre vai testemunhar que Jesus é o Salvador do mundo. A questão é se, assim como eu estou testemunhando hoje, a questão é se você está esperando a tua redenção, a tua consolação, a tua salvação, ou se você está com a maior má vontade, louco, para que o mundo se acabe num barranco para você poder morrer encostado. Boa noite, senhores. Boa noite.